Olha só, a gente está com sinais de uma nova crise chegando para 2024 no mercado financeiro. E esses rumores estão vindo principalmente porque o Warren Buffett estava vendendo ali fatias milionárias das ações da Apple, inclusive da Stone. Mais do que isso, o Reino Unido e o Japão estão com a recessão bem na porta ali nesse momento. E a inflação dos Estados Unidos segue vindo acima do esperado no passado recente. Será que é hora de vender os seus ativos? É hora de mexer na sua carteira de investimentos? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olha só, esse comentário do Rafael aqui lá no canal do Clube do Valor me chamou muita atenção. O mercado financeiro é o único local onde os investidores ficam assustados quando os produtos entram em promoção. E isso aqui faz um pouco de sentido. Bastou o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, vender uma fatia das suas ações da Apple, que o preço das ações da empresa já chegam a cair 7% nos últimos 30 dias. E aí com isso o pessoal já começa a especular uma possibilidade de crise econômica. Warren Buffett está vendendo ações, a crise econômica está chegando. Primeiro, para contextualizar, né? O Warren Buffett, ele agora é o principal acionista da Berkshire Hathaway. E na pessoa física, o Buffett acumula já um patrimônio de quase 135 bilhões de dólares. Para fazer isso tudo, ele usou uma filosofia de investimento chamada de Value Investing, que é muito ensinada ali nesse livro O Investidor Inteligente, escrito por um dos principais mentores do Warren Buffett, que foi o Benjamin Graham. Basicamente, o Buffett ali está sempre com um horizonte de longo prazo para os seus investimentos, sempre buscando olhar para a qualidade das empresas e para o preço que ele compra, se pelo menos está num preço justo. E se a gente olha para o portfólio do Buffett como estava alguns meses atrás, que a gente vê é 51% de todo o patrimônio da Berkshire alocado nas ações da Apple. E é claro, aqui vale destacar algumas outras empresas como a HP e a Chevron também. E é justamente por ser um dos maiores investidores do mundo que todas as vezes que o Buffett faz alguma movimentação na sua carteira de ações, o mundo inteiro para observar. Recentemente, além de vender um pouquinho das ações da Apple, ele vendeu uma parte da posição dele na Stone, da HP e até da Paramount Global. Por outro lado, ele aumentou posições na SiriusXM, uma empresa de radiodifusão, e nas gigantes de petróleo Chevron e a Occidental Petroleum. E a principal movimentação do Buffett é uma ação que ele não revelou, chamada ali de ação secreta. O Buffett pediu para a SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, para que uma das ações que ele está fazendo movimentos de compra não seja revelada ainda, para que o mercado não crie um movimento de manada e aumente muito o preço desse ativo. O fato é que essas vendas das ações, principalmente da Apple, trouxeram um frenesi no mercado e todo mundo começou a cogitar uma nova crise que ele estaria enxergando já a partir de agora. E de novo, não é só isso que está preocupando os investidores cogitando uma crise nesse ano. Os conflitos do Oriente Médio estão afetando sim o mercado de ações e o Japão e o Reino Unido, com recessões iminentes ali, já estão preocupando os mercados também. Até a Alemanha está entrando nessa lista de possíveis recessões. E eu sei que para quem investe dá um frio na espinha quando você começa a ler notícias como essa aqui. Afinal de contas, começam a levantar dúvidas. O que vai acontecer com o meu patrimônio? Será que minhas ações vão cair demais? Não seria melhor começar a vender a partir de agora, assim como o Buffett? E é justamente por entender essa dor dos investidores que eu me juntei com a minha equipe aqui do time do Clube do Valor. E a gente escreveu um e-book especificamente de como e onde investir durante as grandes crises mundiais do mercado financeiro. Eu resolvi disponibilizar esse e-book gratuitamente no momento para quem assiste os vídeos aqui do Seu Dividendo e do Clube do Valor. Você pode baixar esse e-book clicando aqui em cima, ó, nesse botão que eu vou te deixar, ou no primeiro link da descrição do vídeo. E aí volta para o que está na cabeça de vocês, de investidores. Se o Buffett começou a vender as ações deles, quem sou eu para não vender minhas ações? Porque afinal de contas teve outros bilionários fazendo um movimento muito similar. O Jeff Bezos chegou a vender 4 bilhões de dólares em ações da Amazon, que é a própria empresa dele. Mark Zuckerberg, outro bilionário que fez um movimento muito parecido. Beleza, a gente mostrou um monte de manchetes, agora vamos dar uma acalmada e vamos pensar racionalmente se esses conceitos realmente fazem sentido. Porque a preocupação que está se falando pela venda de ações do Warren Buffett pode ser que não seja lá essas coisas todas. Até porque a Berkshire Hathaway vendeu cerca de 1% da sua posição de ações da Apple. Ou seja, nesse momento, o Warren Buffett continua sendo um dos acionistas mais bem posicionados ali nas ações da Apple. Nesse momento, com quase 6% de toda a companhia, atrás somente do fundo de investimento BlackRock e da Vanguard Group. E a gente precisa lembrar que as ações da Apple dispararam 367% do final de 2018 para cá. E foi isso que fez com que uma parcela descomunal do portfólio do Warren Buffett chegasse a mais de 300
bilhões de dólares em ação. Então assim, dá pra gente entender que na realidade o que aconteceu é que o Warren Buffett ganhou muito dinheiro com as ações da Apple. A posição no portfólio dele começou a quase dominar o patrimônio dele inteiro com uma empresa apenas. E aí nesse momento ele entendeu que fazia sentido realizar uma parte boa desse lucro para redistribuir o portfólio, o que é uma decisão muito razoável. Além disso, a gente precisa lembrar que não é porque grandes investidores viram alguma coisa do mercado que aquilo vai se realizar ou que ele não vai mudar de ideia. Lá em 2012, o próprio Warren Buffett dizia que não compraria nenhuma ação de tecnologia como Google e Apple. E aí depois de investir e ganhar muito dinheiro, o Buffett em 2023 veio repetir que a Apple foi o melhor negócio do portfólio da Berkshire. Momentos como esse a gente encontra novamente. O Buffett chegou a falar que empresas de petróleo não enchem os olhos dele em determinado momento, principalmente falando no longo prazo. Mas o que aconteceu recentemente é que o Buffett aumentou sua posição em empresas como a Chevron, que a gente já citou aqui no vídeo. Mais do que isso, o Buffett já chegou a falar que não faria sentido comprar ações de empresas fora dos Estados Unidos. E num passado não tão distante, a gente viu a Berkshire Hathaway iniciar uma posição no Nubank, código roxo 34, que é uma empresa brasileira. Você percebe que isso tudo aqui depende do contexto da estratégia de cada investidor. O próprio Buffett mudou de ideia algumas vezes ao longo desse percurso, porque ele entendeu que algumas coisas faziam mais sentido com o passar do tempo. E sendo bem franco com todos vocês aqui, eu não sei exatamente qual é o critério de tomada de decisão de um cara como Warren Buffett da vida. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que o que ele faz não pode simplesmente ser replicado nem por mim, nem por você. O nosso contexto é completamente diferente de um dos maiores bilionários do mundo. O que a gente precisa como investidores que estão formando patrimônio para viver de renda é ter uma estratégia muito clara que evite que a gente tome decisões erradas em momentos que o mercado parece estar em crise, em momentos que o mercado está mais eufórico. Para quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de investir em estratégias de dividendos, como a máquina de dividendos, por exemplo, que usando os seus critérios teve uma performance muito positiva nos últimos 25 anos, conseguindo bater o Ibovespa, conseguindo transformar 10 mil reais em mais de 250 mil reais. E é depois que você assume uma estratégia como essa, principalmente sistemática, que independente de se a gente estiver vendo uma crise chegar ou não, você vai continuar sabendo exatamente o que você tem que fazer. Se tem que comprar mais renda fixa, se tem que comprar mais ações, quais ações comprar, quais ações vender. Por isso, se você quer a minha ajuda e do time do Clube do Valor para te deixar cada vez mais seguro com teus investimentos e conhecer o que a gente chama aqui no Clube do Valor de sistema de alocação estratégica, que permitiu que os nossos clientes aqui do clube lucrassem mais de 20 milhões de reais no período da crise de 2020, que recém passou, eu preciso te convidar para participar de uma sessão de análise de carteira gratuita com um dos nossos especialistas de investimento. Lá ele vai olhar para a tua carteira atualmente e entender como é que o nosso sistema de alocação estratégica pode te ajudar a investir cada vez melhor, para não só passar por uma crise que em algum momento vai vir no mercado, mas para saber exatamente sempre o que fazer nos teus investimentos. Se você tem 500 mil reais para investir ou mais, 5 milhões, 10, 20 milhões, a gente consegue te ajudar muito bem. Clica nesse link que eu vou deixar aqui do lado, preenche o formulário que um de nós vai entrar em contato contigo. Agora, se você quer continuar aprendendo no YouTube e ver um vídeo que eu te mostrei quais são as melhores rendas fixas para investir nesse mês de março, clica nesse outro link aqui. Se teve pelo menos uma informação que fez sentido para você aqui hoje, deixa o like, se inscreve no canal Seu Dividendo. Tô te esperando no próximo conteúdo.